passamos agora ao painel nacional com o tema Resiliência, construindo a organização rápida e flexível. Convidamos para subir ao palco como coordenador dos trabalhos o administrador Sérgio Pereira Lobo, vice-presidente do Conselho Federal de Administração. Convidamos também para subir ao palco os nossos painelistas, Nélio Oliveira. Nélio Oliveira é graduado e mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuou durante anos em diversas organizações públicas, privadas e de economia mista, do setor primário, secundário e terciário, em cargos operacionais e gerenciais em departamentos de produção, finanças, vendas e recursos humanos. Publicou vários artigos científicos em anais de congresso, é autor do livro Automated Organizations, Development and Structure of the Modern Business Firm, publicado pela editora Springer. Atualmente leciona em cursos de administração e sistemas de informação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Convidamos também para subir ao palco nossa painelista Patrícia Santos. Patrícia Santos procura inspirar as empresas e as pessoas a construir e superar as suas melhores expectativas. Referência no mercado nacional e com experiência de mais de 20 anos de trabalho, Patrícia Santos oferece com uma visão objetiva ferramentas essenciais para o crescimento profissional e pessoal, através do processo de construção e reconstrução de conceitos. Mestrado em Engenharia de Produção e Qualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Gestão Estratégica de Vendas e especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, participou de diversos cursos de aperfeiçoamento, dentre eles Gestão da Criatividade e Inovação pelo Disney Institute, Flórida, Estados Unidos. Palestrante, consultora de empresas, coach, docente em cursos de pós-graduação e sócia da empresa Conexão Desenvolvimento Organizacional Limitada. Conferencista do 1º e do 4º Congresso Mundial de Administração. Por mais de 20 anos, ministra palestras e treinamentos. Também convidamos para compor o palco nossa painelista Jo Lima. Jo Lima é mestre em Direito pela Unicinos, coach formada pelo Integrated Coaching Institute, associada da SEBRARE, Sociedade Brasileira de Resiliência. Practitioner em PNL, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em Direito pela Unicinos. Conferencista nacional dos temas Resiliência, Gestão de Equipes, Liderança e Coaching. Desenvolvimento de equipes de alta performance, desenvolvimento de competências individuais e atendimento ao público. Profissional com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e aplicação de programas de treinamentos comportamentais, técnicos, motivacionais, com experiência em aplicação de desenvolvimento de metodologias vivenciais em empresas de diversos segmentos de atuação e instituições públicas. Experiência em identificação e levantamento de necessidades internas com o desenvolvimento e implantação de capacitação corporativa que visem atender a essas necessidades. Como coach, atua como facilitadora no desenvolvimento de equipes e líderes nas organizações e na expansão de competências de profissionais das mais diversas áreas de atuação. Passamos então a palavra ao nosso coordenador dos trabalhos deste painel, o administrador Sérgio Pereira Lobo. Boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiro que informar aos nossos colegas que estão aqui na plateia de que as perguntas devem ser feitas por escrito. Cada painelista terá em torno de 30 minutos para a sua apresentação. E depois deixaríamos mais uns 30 minutos para as perguntas, caso ocorram.
Eu preciso confessar uma coisa para os nossos panelistas. E acho que para o público também, né? Eu, quando fui convidado para coordenar esta mesa, me perguntei o que é resiliência. Eu já tenho alguns anos de formado em administração. Seguramente, alguns aqui não eram nem nascidos quando eu me formei. Mas, resiliência. Então, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Fui pesquisar um pouquinho e encontrei, com a ajuda do Google, lógico, de que a resiliência iniciou na física. E que diz respeito, lógico que é uma definição da física, à resistência dos materiais. Mas encontrei também a resiliência na psicologia. E acho que naquela definição da psicologia diz respeito à resistência das pessoas a pressões, a estresse. E também encontrei a resiliência na ecologia. Agora, não encontrei nenhuma resiliência na área administrativa, da administração ou de gestão. Então, vocês terão aí uma tarefa importante, para todos nós, imagino, para explicar o que é resiliência na área de gestão. Ok, Nélia? Você que vai começar, né? Fique à vontade. Alô? Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito, agradecer o presidente do Conselho Federal de Administração, os presidentes dos conselhos regionais de administração de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Gostaria também de agradecer a acolhida nessa maravilhosa cidade. O tema desse painel é resiliência, construindo a organização rápida e flexível. O Sérgio fez uma provocação muito interessante, porque realmente o tema, resiliência, ele tem origem em outras áreas do conhecimento, e está entrando cada vez mais na discussão da administração, das organizações. O primeiro contato que eu tive com resiliência foi no curso técnico. Eu sou formado, tenho formação em técnica e mecânica, estudei, tive a disciplina de resistência dos materiais, isso na Escola Técnica Federal lá de Minas Gerais, e também recentemente, depois eu tive contato com resiliência na parte da psicologia, foi uma surpresa para mim também, quando eu tive esse primeiro contato, e a gente está construindo esse conceito de resiliência dentro da administração cada vez mais. Bom, a minha apresentação vai se pautar principalmente na discussão desta organização rápida e flexível. Tá? Eu vou levantar assim, vamos levantar a bola para a Jo e a Patrícia discutir mais a questão da resiliência. A minha apresentação se pauta muito no livro que eu publiquei, que foi publicado, livro de minha autoria que foi publicado no ano passado, foi publicado na Alemanha, e também em pesquisas, em trabalhos que eu estou fazendo atualmente, que deve gerar aí um livro para 2014 e 2015. Essa organização rápida e flexível, é bom que a gente deixe claro que ela é um produto histórico. O que eu estou querendo dizer? As organizações tradicionais que não tinham esse formato não estavam erradas. Elas eram adequadas para uma certa realidade, uma certa época, uma certa situação. Hoje, a gente tem diversos motivos, diversas razões que demandam, que obrigam a organização a ser rápida e flexível. Eu não vou discutir, aprofundar nessas causas, mas a gente poderia citar alterações no ambiente, alterações ambientais, alterações ligadas às novas tecnologias, às novas estratégias utilizadas aí no mundo das organizações.
Então, isso demanda, né? As organizações hoje precisam ser cada vez mais rápidas e flexíveis. Para discutir essa organização rápida e flexível, eu gostaria de me ater a 2 tópicos. Primeiro, na questão da organização do trabalho e da estrutura dessa organização rápida e flexível, para depois a gente partir para a gestão. Como é que se faz a gestão nessa organização rápida e flexível, que tem uma certa organização do trabalho e uma certa estrutura. Bom, com relação à organização do trabalho e à estrutura, alguns tópicos devem ser lembrados. Primeiro, essa organização rápida e flexível, né, ela tem uma preocupação com foco no seu negócio, né, e foco nas suas competências, nas competências essenciais, né. O autor Charles Rand, né, na década de 80, ele fez uma analogia, né, da chamada organização trevo, né, que as organizações deveriam ser vistas como tendo aí, né, as 3 folhas, né, dos profissionais do núcleo principal, né, da organização, os funcionários, né, os trabalhadores flexíveis e os trabalhadores de contrato, né. O importante é a gente lembrar o quê? Que a organização hoje, para ser flexível, para ser rápida, ela tem que se focar, ela tem que saber qual é o negócio dela, qual é a competência dela, e o que não é da competência dela, deixar para quem realmente é competente. Então, isso, em termos práticos, a gente discute muito a questão da terceirização de atividades, né? Essa organização rápida, né, e flexível, né, ela usa muita automação, né, a automação flexível que vem aí com a tecnologia da informação, né? Ela é flexível porque as tecnologias anteriores, ligadas à mecânica e à elétrica, né, não permitiam a flexibilidade que a gente tem hoje nas organizações, né? Então, hoje, automação é uma palavra de ordem, né? Principalmente, na verdade, essa automação acontece, né, principalmente nos trabalhos rotineiros, né, e os trabalhos padronizados, né? Então, o que é rotina, o que é padrão, a gente vai automatizar. Então, aquela empresa que utilizava uma grande quantidade de funcionários, né, no passado, ela hoje se vê cada vez mais utilizando sistemas automatizados, né? Essa foto é de uma fábrica lá em Belo Horizonte, fábrica de tubos, né, de origem alemã, inclusive, que essa aí é uma foto antiga que na produção de tubos a gente via muitas pessoas envolvidas no processo de produção, pegando esses materiais quentes, né, em condições aí de alta periculosidade, né, e hoje o processo produtivo dessa empresa, né, está bem automatizado, onde é que você não tem mais o contato de funcionários, né, com o material, né? Na verdade, o funcionário hoje nessa empresa, né, o trabalhador, ele fica aí dentro de uma cabine, né, de uma cabine protegida, protegido dos gases, protegido do calor, com ar condicionado, né? E ele fica ali monitorando a produção, né? Ele tem acesso a monitores que ele acompanha a produção. Ele tem acesso a câmeras, distribuídas aí em pontos chave dentro do processo produtivo, e ele intervém na hora que ele acha relevante e importante, né? Então, o trabalho dele muito de monitoramento, acompanhamento, né? É claro que o seguinte, que a gente ainda vai ver por muito tempo muitos processos produtivos que ainda utilizam muita mão de obra, né? Aqui um exemplo de montagens de carros, né, onde é que na montagem, o serviço de montagem ainda se utiliza muita mão de obra. E claro, também em alguns setores, né, onde é que a gente tem os chamados limites e limitações da automação, a gente vai usar muita mão de obra, né, porque é difícil automatizar alguns processos produtivos, né? Essa organização, né, rápida e flexível, ela utiliza de muita integração. O que nós estamos querendo dizer de integração? Existe, né, uma integração da área de produção com a área de projeto, com a área de planejamento, suprimentos, né, vendas, recursos humanos, finanças, né, e uma integração, inclusive, externa, com fornecedores, né, e com consumidores, né, os clientes. Então,
Então, essa organização rápida e flexível, ela é muito integrada, né? Essa organização, né, trabalha muito com grupos de melhoria, né, as equipes, né, para conseguir uma flexibilidade, para conseguir, né, as modificações, né, ela utiliza muito, né, desses grupos, né, uma herança das formas japonesas de gestão, né, os CCQs, né, as gestões à vista, né. Então, o importante é lembrar que, né, a ideia é que os funcionários se envolvam, né, na melhoria dentro da organização, né. Esses funcionários, então, eles se reúnem periodicamente, né, em equipes que vão propor melhorias e até são responsáveis por verificar a viabilidade disso e até implementar em alguns casos, né. Essa organização, né, tem muitos trabalhos por projetos, né. Hoje, a bola da vez em muitas áreas é projeto, discutir projeto, cursos de projeto, né. A gente tem aí a ideia, o projeto considerado como aquele trabalho com início, meio e fim. Ele tem que ter um final, né. Então, a organização, ela para se modificar, né, ela se modifica, se altera, na chamada gestão dos projetos, né, tendo aí exatamente uma forma de trabalho com início, meio e fim, né. O PMI, né, é uma referência, né, em termos de gerenciamento de projetos. Existem outras metodologias, não precisamos ficar presos apenas à metodologia do PMI, mas é uma metodologia interessante, é um instituto aí que traz para a gente um incentivo, né, à melhoria da gestão dos projetos. Bom, essa organização, então, flexível, né, e rápida, com essa estrutura, com essa organização do trabalho que eu pincelei para vocês aqui, ela precisa de uma certa gestão, né? A gestão tradicional, né, tradicionalmente, a gestão estava muito ligada a essas três funções, né? Rotinas de trabalho, ordens e acompanhamento, controle. O funcionário fazia, exercia uma atividade, uma tarefa que estava numa rotina, que alguém fez, né, um gestor, um assessor fez, né, ele recebia ordens do chefe, né, e ele era acompanhado. O chefe também tinha essa função de acompanhar, de controle, de verificar se o funcionário fez adequadamente, etc. Bom, essa gestão tradicional, né, ela fica meio complicada perante um funcionário que a gente mostrou anteriormente, que ele hoje está numa cabine monitorando sistemas, né? Ele está numa cabine monitorando sistemas. Ele age de acordo com o que ele pensa, com o que ele imagina que deve ser feito. Então, muitas vezes, a gestão fica limitada em termos de rotina de trabalho. Ordens também é complicado. Você vai colocar um chefe em cima de cada funcionário, né? Então, fica complicada essa gestão tradicional para tratar esse funcionário. Não tem. Esse funcionário hoje ele tem que ter um controle, né, uma atitude, né, que vai fazer com que ele haja de maneira correta e adequada. Então, a gestão hoje dentro dessa organização, né, ela tem que trabalhar em duas frentes, né. Primeira, ele tem que ter funções ligadas a valores e ao chamado papel simbólico. O que eu estou chamando de valores e papel simbólico? Daqui a pouco nós vamos discutir um pouco isso. E ele tem que ter também funções ligadas à satisfação do funcionário e apoio dentro da organização. Vamos lá. Com relação a valores, né, como eu falei com vocês, aquele funcionário hoje que ele atua dentro de um sistema que ele não segue ordens, ele não segue rotinas, né? Então ele tem que ter interiorizado alguns valores, né, para que ele atue de maneira correta, né? Então é função aí da gestão, né, disseminar certos valores dentro da organização que possibilite esse funcionário, esse trabalhador de agir de maneira correta,
né? A gente pode citar aí 3 grandes grupos de valores, né? O primeiro são os valores específicos da organização, né? Valores ligados à manutenção do fluxo de trabalho, de produção, valores ligados à importância da satisfação do cliente, né? Valores ligados à missão da empresa, né? Então, o funcionário tem que ter interiorizado isso, né? Tem que ter interiorizado esses valores para atuar de maneira correta, né? E é função da gestão disseminar internamente esses valores dentro da organização. Alguns outros valores também, né, ligados, que a gente chamaria de organizacionais gerais, não específicos de uma organização, mas de se qualificar sempre, né, de ser um empreendedor, né, um empreendedor interno, né, de buscar mudanças e melhorias constantes no processo, né. Não adianta você, como chefe, virar para o subordinado e falar assim, olha, seja criativo, seja inovador, né. A pessoa não vai ser criativa porque ela recebeu uma ordem, ela não vai ser inovadora porque ela recebeu uma ordem, ela vai ser criativa e inovadora porque ela tem isso interiorizada, né? Então, a administração tem que cada vez mais disseminar esses valores dentro da organização, dentro dos funcionários, para que ele, né, tenha esse comando interno, né? E também, né, existem alguns valores que a gente poderia chamar de valores universais, né? O que eu estou chamando aqui de valores universais? De honestidade, de confiança, de respeito, né, de preocupação com a sociedade, com a natureza, né? Essa é uma organização que depende muito desse funcionário que atua de maneira independente, ela precisa manter um nível de confiança interno muito grande, né? O funcionário precisa ver que a organização que ele trabalha faz bem para a sociedade, né? Não prejudica a natureza, né? Então, esses valores têm que ser disseminados dentro da organização. Também, né, o gestor tem que ter um papel, né, simbólico. O que a gente está chamando de papel simbólico do gestor? Ele deve ser um exemplo, né? O gestor não deve ser considerado o super-homem, né? A ideia do gestor como alguém que é melhor que os funcionários e que os funcionários devem segui-lo, né? Isso já não é adequado, né? O gestor deve ser uma inspiração para os subordinados, né? Os subordinados devem querer fazer o mesmo que o gestor. Então, por isso, né, o gestor tem que dar o exemplo, ele tem que ter um símbolo, ele tem que ser uma pessoa que as pessoas querem ser iguais a ele, não simplesmente alguém que dá ordens para o chefe, para o subordinado, né? Bom, essa organização rápida também tem que trabalhar muito na ideia de satisfação do funcionário e apoio, né? O funcionário, ele tem que ter uma contrapartida, né? E essa contrapartida não é só financeira, né? Ele tem que se sentir satisfeito dentro do ambiente de trabalho, né? A gestão deve, por exemplo, monitorar a satisfação geral, né? Então, a gente tem aí, né, várias ferramentas, né, de clima, de satisfação no trabalho, né? É importante que a gestão faça esse acompanhamento periódico, tem essas pesquisas, né, em âmbito geral, né, de satisfação em âmbito geral, né, e que acompanhe isso para evitar rotatividade, evitar absenteísmo e manter um nível de produtividade e de inovação. Sem um nível de satisfação, ninguém é inovador, ninguém é produtivo, né? Tem que, então, entender aí o clima da organização. Uma outra coisa importante nessa ideia de satisfação do funcionário é o gerenciamento da satisfação individual, atenção às necessidades individuais. Somos diferentes. Apesar de existir um índice, um nível, né, de satisfação geral dentro de um departamento, dentro de uma empresa, as pessoas são diferentes e em certos momentos elas precisam, né, ser ouvidas de maneira, de forma individual, né? Então, o chefe, o superior, ele tem que ter essa sensibilidade. É claro que o seguinte, o chefe, né, ele não a decisão final, isso aí a gente tem que ficar claro em termos de administração, a discussão de hierarquia, né? O chefe, ele é o superior, né? E a decisão final é sempre dele, é a responsabilidade dele, né? Mas, então ele não é obrigado a ceder a funcionários, né? Pelo bem da organização, em alguns momentos ele tem que virar e falar assim, ó, não posso ir por aí. E tem que fazer o funcionário entender isso.
Mas em diversas situações, né, ele pode ter uma flexibilidade, ele pode, né, atender a alguma demanda individual do subordinado, né, atuar aí com uma certa... negociar algumas coisas com o subordinado. Isso é possível, sim, né, para manter nível de satisfação que vai trazer produtividade, inovação, diminuir a rotatividade dentro da empresa. Também, nessa ideia de satisfação e principalmente apoio, né, e principalmente na área de projetos, ou na ideia de projetos, né, surge o que a gente poderia chamar de o lado político do gestor. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Projeto envolve várias pessoas e muitas vezes vários departamentos dentro de uma organização. Né? Existem diversos interesses envolvidos. Né? Então, para fazer funcionar alguns projetos, né? Os projetos que envolvam várias áreas, o gerente, o gestor, ele tem que buscar apoio nas outras áreas. Né? Ele tem que ter o lado político, né? Ele tem que ter essa competência política para agregar. É claro que não é a política no sentido negativo de politicagem, mas que ela congregue, que ela reúna para o bem da organização, que vai ser, em última análise, para o bem de todos os envolvidos. Né? É a ideia dos stakeholders, né, de um projeto. Né? Então, você tem aí os projetos stakeholders dentro, que são dentro da organização. Bom, e aí você, com apoio, você pode conseguir, né, a realização efetiva dos projetos. Eu gostaria de fazer, para terminar, colocar algumas questões aqui também, porque é muito interessante a gente colocar, muito legal a gente colocar essa ideia de organização rápida e flexível, em termos gerais, mas a gente tem que entender também, né, algumas peculiaridades da gestão do Brasil, alguns desafios para a gestão do Brasil, né, que podem, né, atrapalhar, né, a implantação de uma organização flexível, rápida aqui no nosso país. Né? Então, algumas coisas que a gente tem que refletir. Primeiro, a questão da legislação. É complicado, né? O administrador no Brasil fica muito refém de legislação. Né? Eu não estou discutindo, por exemplo, vamos colocar a questão da legislação trabalhista. Eu não estou discutindo a questão de direitos adquiridos e de altos encargos que atrapalhariam a competitividade do Brasil. Eu estou discutindo a condição do administrador, do gestor, ser flexível, né? Para atuar de acordo com o que ele acha conveniente, de acordo com a organização dele. Né? Agora, acontece que a gente, né, o gestor de pessoas no Brasil, atua, né, em cima da legislação. Né? Nós somos amarrados pela legislação a atuar de uma maneira, né? E aí a gente perde competitividade e perde também satisfação, porque às vezes você gostaria de fazer alguma coisa para o funcionário, mas não pode por causa da legislação. Né? Então, a discussão da legislação tem que também, especificamente trabalhista, tem que também, não tem que ficar só na área da economia e na área do direito. Tem que também ter uma responsabilidade, uma discussão dentro da área da administração. Né? A legislação na área dos contratos, né, é complicado. Né? Como é que você vai exigir, né, o cumprimento, né, de uns contratos, né, se a legislação não apoia, não ajuda, demora, né, as demandas judiciais, né, serem efetivadas. Né? Bom, um outro desafio para a gente é a baixa qualificação e imaturidade organizacional. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos uma deficiência muito grande em saber trabalhar em grupo. Né? O brasileiro, ele é muito grupal, né? É ótimo isso, mas a gente precisa aprender mais, né? O brasileiro, né, de uma forma geral, o trabalhador brasileiro precisa aprender mais, né, a trabalhar com o outro, né, a ver a diferença, né, a compreender que é por intermédio do outro, do trabalho coletivo, que se chega a algum resultado. Né? Então, isso é um desafio para nós dentro das organizações no Brasil.
Um outro também, a gente tem a questão, né, eu falei com vocês que a organização flexível, rápida, ela precisa terceirizar, mas a gente tem problema de oportunismo, né, e de baixa qualidade nas organizações, em várias organizações. Então você terceiriza, né, o terceirizado não cumpre, né, e aí junta baixa qualidade com problemas de legislação. Então muitas organizações optam por não terceirizar. Então isso é um problema que a gente tem que resolver, né, que a gente tem que cada vez mais caminhar, melhorar a qualidade, melhorar o comprometimento, né, das relações contratuais aí. Também a discussão da velha oposição total e trabalho, né, gente? Nós estamos aí há décadas, né, que isso, né, está superado em várias nações, né, mas continuam, né, se discutindo, né, num âmbito muito rasteiro, né, a discussão do empresário inimigo do trabalhador, né, e o trabalhador inimigo do empresário. A gente tem que passar por essa fase para a gente conseguir essa organização com comprometimento interno necessário, né, para a organização. E também uma coisa aí, né, importante é a falta de qualificação em práticas tradicionais de gestão. Essa organização flexível e rápida, ela não abandona completamente algumas práticas de gestão tradicionais, né? Então, o Brasil e muitas empresas brasileiras ainda estão atrasadas ainda em processos tradicionais, por exemplo, na chamada gestão de processos, gestão de projetos, né? Problemas de planejamento, problemas de busca de qualidade, melhoria nas comunicações. Isso são problemas antigos que já deveriam ter sido resolvidos e que a gente, né, ainda é um empecilho para a gente implementar, né, essa organização rápida e flexível, né, no nosso país. Bom, a minha apresentação, ela, como eu falei com vocês no início, ela se deu muito no âmbito, né, da organização do trabalho e da estrutura, né? Eu vou passar a palavra para as outras duas painelistas, para a Patrícia e para a Jo, que vai discutir mais essa questão de resiliência, né? E aqui, né, o foco da resiliência está muito no foco organizacional, né? No foco da organização como um todo, não das pessoas, dos indivíduos, que aí a gente passa, né, para as próximas apresentadoras. Obrigado, gente. Ok, obrigado, Nélio. Eu quero te dizer que nós estamos esclarecidos, mas não satisfeitos ainda, de todos, sabe? Espero que a Patrícia e a Jo possam nos ajudar. Gente, é um prazer estar aqui. Quando eu vim no primeiro congresso de administração, foi ali no outro teatro. Quando eu cheguei dessa vez, falei, por que vai ser lá em cima? Porque não cabe todo mundo aqui embaixo. Né? Então você vê como que cresceu a qualidade, né? É incrível. E eu adoro. Né? Eu sou uma paulistana que mora em Florianópolis, Santa Catarina, casada com um gaúcho, e que gostaria, né, que quando me aposentasse, viesse morar aqui em Gramado. Se eu me aposentar cedo, eu já estou treinando de patins na beira-mar para poder descer a Borges cantando Chegou Natal, Feliz Natal com umas asas. Se eu me aposentar mais tarde, vou colocar um vestido vermelho e vou ficar sentada posando de Vovó Noel. Né? E é legal aqui, Vovó Noel, que Vovó Noel aqui tem emprego o ano todo. Né? Que todo mundo vem ver a Vovó Noel. E Gramado realmente é um case de sucesso. Né? É um prazer estar aqui em Gramado. Mas o nosso tema, resiliência, e agora a gente vai fazer vamos correr dois lados, o lado empresarial e o lado do empresário, do funcionário, do colaborador. Sérgio, você falou assim, é um tema novo, né? É um tema novo, né? Resiliência. Mas não é tão novo assim. Por exemplo, problemas com lactose ou problemas com glúten, né? Agora todo mundo está com problemas com a lactose. Será que só agora as pessoas estão com problema de intolerância à lactose? Ou será que é a partir de agora que as pessoas estão diagnosticando isso? Se a gente parar para pensar sobre resiliência, quem leu Gerente Minuto, estava ali resiliência. Vou vindo mais um pouquinho. Do Blanchard também, Psicologia para Administradores. Quando ele falava sobre a liderança situacional, ele já estava ali falando, quando o cara está meio esquisito, está meio diferente, está meio para baixo, não sabe direito o que fazer, vai lá e dê apoio, vai lá e resgata. É o papel do líder numa resiliência. Quando, por exemplo, mais tarde saiu um livrinho, não sei se vocês se lembram, Zap.
né? O poder do empowerment. E antes que alguém me fale, por que em inglês? Porque não foi traduzido para o português. Né? Traduziram como empoderamento, dá poder. Né? Dar poder faz parte também da pessoa, quando ela se sente poderosa, ela conta com ela confia no taco dela, ela simplesmente volta ativa. Então, de toda essa literatura que vem, e uma das últimas, que também foi a best-seller, Quem Mexeu no Meu Queijo? E a grande pergunta era, o que você faria se você não estivesse com medo? Quanto que o medo, muitas vezes, nos algema. E por isso que ficamos, às vezes, com a resiliência baixa. Agora, se eu perguntar para vocês se vocês são resilientes, obviamente vocês vão me responder que sim. Porém, cada um está em quê? Numa intensidade de resiliência. E essa resiliência não precisa ir muito longe, não, viu? Não está no mundo acadêmico. Eu tenho certeza que você foi criado num boteco com um guardanapo, daqueles bem sem vergonha de boteco e uma caneta. Quando alguém escreveu algo assim, chorei, não procurei esconder. Estou adorando esse karaokê. Né? Fingiam pena de mim, não precisava. Aí onde eu chorei, qualquer um chorava. Não é isso? A dar volta por cima como eu dei. Quero ver quem dava. Ok? Bom, eu tentei treinar um pouquinho antes, né, para vir cantar. Eu descobri que no PlayStation do meu marido eu podia comprar um microfone e fazer um DVD o quê? E num sábado chego para ele e digo, e aí, amor, quer ir no shopping? Ele disse, ai, tô cansada. Tô cansado. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou no videokê treinar um pouquinho. Menina, deu uma vontade de ir pro shopping? Então já faz algum tempo que eu não estou conseguindo treinar, porque ele vive com vontade de ir para shopping agora. Mas a música não para por aí. Quando a gente olha no latim, e resiliência é uma palavra que também vem do latim, significa dar o salto por cima. Dar o salto por cima. Dar o salto por cima, vamos lá para o samba de novo. Ele diz assim, homem de moral não fica no chão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Estava no samba. Estava no samba, resiliência. Levanta, dá volta por cima. Sacode a poeira e dá volta por cima. Interessante, reconhece a queda. Reconhece, porque quando a gente não reconhece, a gente diz, não está acontecendo nada. E se eu digo que não está acontecendo nada, o que eu faço? Nada. Eu espero como é que está, né? Deixo como é que está para ver como é que fica. Mas continuando, então, resiliência. Lidar com os próprios problemas, vencer os obstáculos e não ceder à pressão, independente da situação. Quem não explode, implode. Tem que dar uma explodida, não tem jeito. Tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar. Tem que sofrer, se está doído, tem que sofrer. Agora, você não pode viver sofrendo pro resto da vida. Tem horas, ali naquela cena, eu me lembro que assim, ó, amanhã eu choro. Né? Chegou uma hora que a escala diz, amanhã eu choro, porque hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que não dá tempo para ficar aqui se lastimando. E como é que a gente está lidando, na verdade, com as nossas dores? Né? A gente sabe que tem muita gente por aí fazendo o papel da vítima heróica. Sabe aquela vítima? Você não sabe o que eu passo naquele trabalho. Eu como o pão que o diabo amassou com aquele chefe. Aquele homem lá em casa é uma desgraça. Bota para a rua, tá assim de mulher precisando de homem, gente. Tá difícil, entendeu? Para de reclamar. E as pessoas dizem, não, eu estou adaptada. Você não está adaptada, você está acomodada. Acomodada é quando eu reclamo demais e faço de menos. O adaptado não tem tempo para ele ficar reclamando. E aqui eu gosto muito disso, principalmente dessa foto, que diz, ó, pessoas altamente resilientes, elas tornam-se mais fortes após uma situação difícil. Porque o que acontece? Ela alimenta a autoestima dela. Ela viu que ela enfrentou e deu jeito. Mal e porcamente, mas deu jeito, ela está lá, ela está viva, ela sobreviveu. Então, quando chega um outro problema, ela está com muito mais força, com muito mais poder, tal do empoderamento, para poder enfrentar. E aqui um grande aviso. Quando a gente fala de resiliência, em nenhum momento a compreensão da resiliência é uma estratégia para ajudar a reduzir estresse. Porque não é para reduzir estresse, é para você lidar com esse estresse. E aí a gente, olha só que interessante isso aqui, a gente pergunta, o que vocês acham que era a preocupação deste cidadão e do cidadão do lado? Será que era diferente? Do lado de cá, o nosso uga-uga ali, qual era a preocupação dele? Eram duas, caçar e não ser caçado, ok? E qual é a preocupação hoje de um administrador? Dentre tantas, trabalhar mais, com mais qualidade,
com menos pessoas na equipe, com muito menos tempo e com um orçamento enxuto. Tá fácil. Foi perguntado numa pesquisa, ok, então o que esses jovens administradores tanto se preocupam? E olha o que eles disseram: dinheiro, trabalho e a economia. Tudo focado para a área econômica. E é fácil? Não é fácil. Né? As preocupações são muitas. Com toda essa preocupação, a gente pergunta, tá legal, e resiliência nas organizações? Por que eu tenho que ter resiliência nas organizações? Algumas perguntas que não querem calar. Primeiro, para trabalharem mais horas sem burnout, sem esgotamento total, para crescerem após períodos de estresse corporativo. Tem mais, quer ver? Para você também não gastar muito com a saúde do seu funcionário, porque um funcionário doente, quanto que não custa para uma empresa? E, obviamente, para reduzir o estresse de pessoas que trabalham sob estresse o tempo inteiro. Por exemplo, pessoas que trabalham em lugares enclausulados, pessoas que trabalham na área comercial. Hoje é dia 1º de novembro. Toda a tua produção do mês passado já era, hoje você começou zerado. E detalhe, você tem 45 dias para dar conta de todo o resultado que foi programado para janeiro desse ano. Tudo que foi colocado no planejamento estratégico de dezembro do ano passado para você cumprir em 2013, você ainda tem 45 dias para realizar. Faça o que for, chova o que chover, você vai ter que realizar. Está estressado? Então, a resiliência nas organizações vem para isso. Muito bem. Continuando aqui. Paradoxo do sucesso nas organizações. Olha que coisa maluca, né? São dois. Um deles é gestão do desempenho e crescimento. A empresa precisa crescer e precisa se desenvolver. E, por um outro lado, a gestão da adaptação, onde a adaptação é, vamos se acomodar do jeito que está. Quando eu falo nesses dois, quando eu quero a gestão do desempenho e crescimento, entra, as empresas têm que ser ágeis, com eficiência e eliminar os desperdícios, inovadoras e tecnologicamente inteligentes. Algumas mulheres aqui presentes, eu falo mulheres, homens acho que são poucos, mas a grande maioria de mulheres, ou muitas mulheres, ou milhares de mulheres, tiveram a oportunidade de ler, né, o que chamaram de best-seller, 50 Tons de Cinza. Ok? Bom, tinha gente que não gostava de ler, e conseguiu ler 700 páginas em 3 dias. É uma coisa de louco. Bom, vamos falar um pouquinho de 50 Tons de Cinza, é interessante 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, não são 50, são 150, que são 3 livros. Né? Ela adorava Crepúsculo, e ela achou que o livro Crepúsculo era muito infantil, muito juvenil. Então, ela resolve escrever um livro, né, um pouquinho mais apimentado, aliás, bota apimentado nisso, né, que ela chama daí dos 50 Tons de Cinza. Ela estudou todo o comportamento, ela tinha as estatísticas do comportamento da mulher. Ela sabe que a mulher está aqui trabalhando, a mulher está mais dona de si, mas ainda continua carente. Ainda continua acreditando que vai mudar o homem, que vai encontrar o seu príncipe encantado. E ela então, lembrando mulheres, foi uma mulher que escreveu, escreve Christian Grey. E as mulheres se apaixonam pelo Christian Grey, com todos os seus problemas. E aí resolvem fazer um filme. E daí, assim, quem que você gostaria que fosse, né, o seu Christian Grey? A mulherada lá votando, né, era YouTube, era em Face, era em tudo. E aí a escritora diz, olha, já temos uma cara, né, para os heróis do livro. Está aqui a cara do Christian Grey. E aí, gente, eu nunca vi tanta gente dizendo, horrível, detestei, não faz parte dos meus sonhos. E agora chega na Veja, né, uma reportagem dizendo, olha, mudaram o Christian Grey. Não vai ser mais um mocinho. Aquele mocinho, ele disse que ele não quer ser, porque ele achou as cenas um pouco picantes e resolveu que não vai mais. Será que ele resolveu que não vai mais? Ou será que agiram rapidamente para poder agradar um cliente que já estava descontente? Tem que ser rápido, tem que ser muito ágil. Inovadoras. Não sei se vocês viram, a Starbucks acaba de gastar, ou investir, 628 milhões de dólares. Ela acaba de comprar uma empresa chamada Teavana, uma empresa de chá. Por quê? Qual é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água? Chá. Chá. Né? Se você pega, por exemplo, uma PepsiCo, aonde que a PepsiCo hoje tem os maiores crescimentos dela? Em refrigerante? Biscoito. Biscoitinhos e snacks. Ok? Inovando? Inovando o tempo inteiro. E tecnologicamente inteligente, depois de todos, né, que já passaram aqui nesse palco, nesse congresso, acho que não precisamos nem abrir por aqui. E na gestão da adaptação, altamente adaptáveis. Eu estou num trabalho em Blumenau, e me chamou muita atenção, porque eu estava na empresa, na sala de um empresário,
muito bonita, e ele olha para mim e diz assim, Patrícia, tá vendo até aqui? Entrou água, por causa das enchentes. Eu olhei, não tinha uma marca de água, nada, tudo pintado, tudo com flores, tudo organizado. Daí eu continuei conhecendo a empresa e fomos no andar superior, vazio. Eu falei, esse salão o que é? Para vocês fazerem alguma convenção, alguma coisa aqui? Não, para subir os móveis quando a água começa a subir. Já deixaram pronto. Eu achei interessantíssimo aquilo, porque, sinceramente, se fosse eu, já teria me mudado de lugar. Mas eles não. Eles se adaptam e vão arrumando e vão melhorando. Né? Como eu estava trabalhando em outubro em Blumenau, e vocês sabem o que acontece em outubro em Blumenau. Oktoberfest. Eu falei, vou ter que ir lá para ver o que está acontecendo. Né? Mate, tem que ir lá ver. E eu fui. E assim, eu tinha ido há muito tempo atrás, ainda quando solteira, e achei as pessoas muito carinhosas. Você ia passando, eles iam te agarrando, te beijando, era uma coisa esquisita. Então eu fiquei com um pouco de medo, né, de voltar. E dessa vez eu voltei, né, num dia de semana, as famílias todas vestidas de Fritz e Frida, dava vontade de mandar parar todo mundo para tirar foto. Uma organização, um banheiro limpo, uma comida maravilhosa. Gente, show de bola. A festa em Blumenau, Oktoberfest, pode ir tranquilo, vai no dia de semana que é melhor ainda. Tá? Acabou a festa, o que acontece? Todos que fizeram a festa se reúnem, teve toda uma avaliação para eles saberem o que é que deu certo esse ano, quais foram os problemas que nós tivemos e o que nós já vamos deixar como missão para que o próximo ano seja melhor que esse. Okay? Não é para procurar culpado, para ver o que deu, para a gente lamentar que teve um sábado que não entrou pessoa, não é nada disso. É para a gente ver o que deu certo para repetir e o que deu errado para melhorar. Gestão da adaptação e da inovação. Quando fala adaptação, está aqui, né? Ele, Darwin já dizia, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E se você hoje se olhou bem no espelho, ou se você quiser dar uma olhada para quem está do teu lado, por favor, veja, se for um homem, eu posso garantir que ele somente é 0,1% diferente de Brad Pitt. E a mulher que você está olhando, eu tenho certeza que ela é 0,1% diferente da Juliana Paz. Ok? Olha aqui, lá vai. Nossa singularidade consiste de apenas 0,1% da nossa sequência de DNA. Tudo bem. 0,1% na sequência dá 3 bilhões de simples. Mas isso aí depois a gente conversa. A sequência de DNA de duas pessoas quaisquer são 99,9 idênticas. Mas se as pessoas são tão parecidas no DNA, por que a gente, né, às vezes você pega gêmeos, irmãos gêmeos, e vem pessoas tão diferentes, apesar da aparência. E olha que mais que eles dizem, que apesar da aparência, genótipo, tem a questão do fenótipo também, que está aqui, ó. A maneira como você se exercita, a quantidade de exercícios que você faz, interfere no teu jeito de ser. A tua alimentação, a quantidade de ambientes tóxicos, né, ou de toxicidade que você se colocou à prova, os teus relacionamentos, a maneira dos teus relacionamentos, a maneira como você foi criado, interfere muitíssimo na pessoa, no profissional, no administrador, administradora que você virá a ser. Interessante isso aqui. E olha isso aqui, vamos, a gente vai continuar. Então, existem alguns aspectos internos, muito bem. E quais são esses aspectos internos? Primeiro, flexível no que dizem. Pessoas que são resilientes, elas param para pensar. E mesmo que elas tenham dito alguma coisa, que muitas vezes alguém prova que não é bem assim, ela, ao invés de se desmoronar, ela para pensar e pode mudar o pensamento. O pensamento é uma coisa que pode mudar, por que não posso mudar? Não é engessado. São extremamente otimistas, são muito vinculadas socialmente, e quando elas se vinculam socialmente com as pessoas, seja na família, ou seja nas amizades, ou até mesmo com a vizinhança, é sempre positivamente. Isso é diferente, porque tem pessoas que parece que vão para a família para incomodar o resto das cunhadas. Eu falei cunhada, mas podia ser qualquer um. Não é verdade? Ok? Não, essas pessoas não. Elas querem realmente se dar bem com todos. São mais focadas e, obviamente, assumem responsabilidade por aquilo que elas fazem. Assumem responsabilidade pelas suas vidas. Bom, se elas assumem responsabilidade pelas suas vidas, vamos ver como é que isso começou ou o que simplesmente nos bloqueou. Existe uma coisa chamada a cultura do benefício. Quer ver como isso aí funciona? É assim.
Quando a criança está doente, teu filho está doente, né? O filho pode não ir na escola, porque ele está doente. O pai, quando volta do trabalho, traz uma lembrancinha, já que ele está dodói. E a mamãe não vai trabalhar para ficar com ele. Gente, que legal ser doente. Agora, se você está saudável e diz, papai, traz uma lembrança, não é teu aniversário? Mamãe, fica comigo? Ué, eu preciso trabalhar, menino. Né? Mamãe, não quero ir para a escola. O que é? Virou vagabundo? O que está acontecendo? Que mané é esse que não vai para a escola? O que está pegando? Vai para a escola. Bom, essa criança cresce, muitas vezes não se amadurece, e daí ela cresce sabendo que o quê? O que é mais bacaninha? Ficar doente ou ficar saudável? Doentinho, porque doentinho as pessoas me dão o quê? Atenção, e elas ficam extremamente presas ao que os outros estão pensando, aos que os outros estão sentindo, ao invés de ser muitas vezes ela mesma. E aí começam alguns problemas. Quando a gente fala disso, eu gostei muito desse, do Carl Frey, que ele ficou estudando sobre processos de pensamento humano na situação de crise. Por que pessoas extremamente inteligentes, na hora de uma crise, tinham comportamentos completamente burros? Ou ignorantes, para ficar mais bonito. Ok? E ele começou a estudar e descobriu assim, ó, 2 casos interessantes que eram de bombeiros, extremamente treinados, bombeiros florestais nos Estados Unidos, que uma vez em Montana, 13 deles, os melhores, morreram queimados. Mais tarde, bem mais tarde, anos depois, no Colorado, também no incêndio florestal, de novo, bombeiros extremamente treinados, também morreram queimados. Mas o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Né? Aonde que está o problema? E aí ele descobriu que nós temos muitas dificuldades em mudar ou de abandonar as nossas ferramentas. E dentre elas, olha só que interessante que ele colocou. Primeiro, que as pessoas não prestam atenção. Não olham para fora, não olham o que estão acontecendo. Se a gente prestasse mais atenção e saísse muito do piloto automático, quantos de vocês, ao descer, muitas vezes mora em prédio, ao descer, está lá na garagem, fala, será que eu fechei a porta? E sobe para ver se fechou a porta. Ou volta no carro para ver se estava realmente trancado. Porque você fez o quê? Você saiu aonde? No piloto automático. Só para vocês terem uma ideia, tem uma cidade nos Estados Unidos que está multando agora pedestres. Acho que é $90, se não me engano. Pedestres que foram pegos caminhando, digitando no celular. Olha quanta multa que ia dar aqui, hein? É um negócio. Por quê? Porque você se coloca em risco. Né? Diz que o risco número 1 mais fraco é falar no telefone, número 2, procurar o telefone, número 3, o mais forte, realmente é digitar no celular. Justificativa, as pessoas saem se justificando, não é bem assim, né? Não, é só hoje, né? Isso aí não acontece toda hora. Excesso de confiança, isso é um problema dos empreendedores, lembra, quem fez Empretec, está ali, né? Um dos grandes problemas dos empreendedores é o excesso de confiança. Controle. A gente não gosta de ter coisas que a gente não consegue controlar. Habilidade de abandonar a velha ferramenta e habilidade de ter a nova, de se adaptar à nova. Não quer ser fracassado e acha que mudar é ser fracassado. E simplesmente mudar é evoluir. A dinâmica social, o que os outros vão pensar de mim. E a consequência, não pensar realmente no que está acontecendo e muito mesmo, às vezes a pessoa acha que aquilo é a identidade dela. Né? Não, eu sou desse jeito, eu sou assim, vou morrer assim, lembrando que cromossomos é diferente de como somos.
Ok. Suporte, vamos ver o que nosso porquinho então tem ali, né? Bom, precisamos de suporte para conseguir, né, ser resiliente. Estão brincando aqui com as letras. Primeiro, já foi falado, inclusive, com a questão da China, né, que ela até colocou ontem, que é a questão do significado, ter um propósito de vida. Pessoas com resiliência mais alta, elas têm um significado, elas têm um propósito de vida maior. Elas pensam na utilidade de tudo. Vem cá, vale a pena ficar sofrendo? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Né? O quanto que esse sofrimento daqui 5 anos ainda vai fazer sentido? Qual é a utilidade de tudo isso? O que eu tenho que aprender que eu não estou aprendendo com isso que eu estou passando? Lembra que Deus nos colocou na Terra, né, como se fosse uma escola, e na escola é a mesma coisa. Se não aprendeu a lição, repete, vai para recuperação. Você só vai mudar o teu ciclo na hora que você aprender a lição. P, planejamento. E, gente, não vem com aquela, Patrícia, eu fiz o planejamento A, fiz o B e não deu certo meu plano B. Caramba, são 24 letras, vai até a letra Z. E outra, quando eu faço um planejamento, eu faço um planejamento pensando no que pode dar errado, para eu poder ter um resultado bom. Porque quando eu penso no que pode dar errado, eu já me antecipo. Ó, otimismo. Descobriram que pessoas com alta resiliência são pessoas mais alegres, são pessoas mais otimistas, são pessoas, inclusive, que conseguem rir da própria desgraça. Quando você conseguir rir de um tombo que você levou, você começa a ter a sua resiliência mais alta. Relacionamento, se relacione com todo mundo, abra, porque você vai precisar pedir ajuda. Quando a gente está lá embaixo, alguém tem que dar a mão para a gente voltar para a terra. Às vezes alguém tem que dar uma sacudida para dizer, volta para o corpo, meu filho, você está fora da casinha. Né? E essa ajuda vem de quem? Do teu amigo, de um parente mais próximo. Temperança. Pode explodir? Pode, mas cuidado. Pensa se você não está, de repente, no teu futuro, no teu presente, desconstruindo o teu futuro. Tem que ter equilíbrio emocional, senão você não vai aguentar. E esperança, esperança de um mundo melhor, esperança que vai dar certo da próxima vez, ela tem a ver com otimismo e tem a ver também com uma palavra indiana que é serendipity, que é a história do acaso. Se aconteceu isso na minha vida, é porque é para o meu melhor. Mesmo que eu não esteja entendendo agora, eu tenho certeza que desse infortúnio eu vou ter uma boa sorte. E os aspectos externos. Tem aqui então o Frank Gehry. O Frank Gehry, excelente arquiteto, um dos mais renomados arquitetos da humanidade, e ele mesmo disse que muitas vezes ele pensou em desistir, se não fosse a mãe dele, que era a grande impulsionadora da vida dele. Então, um dos grandes aspectos externos é realmente ter alguém que nos eleve, que nos motive. E é interessante, porque quando você chega para alguém e diz assim, eu acredito em você, você vai lá que você vai conseguir, mesmo você não acreditando em você, você vai dar um jeito de fazer com que aquela pessoa esteja certa. Você não vai deixar ela mentir. Né? É te dar uma força extra. E, obviamente, que essa força, quem é que, né, na empresa que tem que dar para os seus subordinados? É o líder, é a liderança. E aí começa a firmeza de propósito dos valores da empresa, a boa capacidade cognitiva de entender o que realmente está acontecendo, tolerância às ideias novas para poder ter criatividade e inovação, comunicação eficiente. E lembra que comunicação, 30% você fala e 70% você escuta. E, obviamente, esteja próximo. Muitas vezes, quando tem uma crise na empresa, os grandes chefes, os grandes líderes se trancam na torre. E é a hora que a turma mais precisa de vocês ali, principalmente no chão de fábrica. Fica junto. Enfrenta ou aguenta, mas fica junto. E nesse ficar junto tem aí os 3 R's. Resistência, resiliência e aí a recuperação. Indicadores de resiliência das organizações. Primeiro, liderança, que a gente já falou. Consciência da situação, tomada de decisão. Eu tenho que treinar os colaboradores, primeiro, para eles entenderem o que é que está acontecendo. Depois, que eles tenham autonomia para tomar a decisão. Porque se eles não têm autonomia para tomar a decisão, como é que eles vão resolver algum problema da empresa? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a UPS, ela deu autonomia para os entregadores, na época ali do Katrina, e eles tinham que dar um jeito, fazer o que fosse para fazer, desde que respeitassem os valores da empresa, para entregar as mercadorias. E disse que tinha gente recebendo no carro porque estava morando no carro. Inovação e criatividade. Eu tenho que treinar as pessoas e tenho que fazer projetos e programas que eles tragam ideias. E outra, quem tem ideia é quem está na lida, como diz o gaúcho. Muitas vezes não é a cúpula que vai ter ideia. Gestão do conhecimento, as melhores práticas devem ser passadas por todos. Tem que ter isso documentado. Se tiver filial, uma filial tem que saber pelo que a outra passou e como é que resolveu.
Planejamento estratégico, eles têm que fazer parte. Aqui eu aprendi, gente, com Juarez, da OCB de Campo Grande. Ele diz assim, ó, Patrícia, ninguém participa daquilo que não conhece e ninguém assume responsabilidade por aquilo que não ajudou a fazer. Fantástica a frase, está aqui, ó, planejamento estratégico. E comprometimento dos colaboradores. A Disney World, a de Orlando, ela só ficou fechada um dia desde que ela foi aberta. E esse dia que ela fechou é porque também tinha passado um vendaval por lá e derrubado tudo. Então, eles não tinham realmente condições, né, as pessoas todas fechadas em hotéis, que foi um horror, e não tinham realmente condições de abrir o parque. Diz que, quando eles estavam vendo o que eles iam fazer, os funcionários começaram a chegar no parque, para limpar, organizar, para poder abrir no dia seguinte. E tinha funcionário ali que tinha perdido tudo, e mesmo assim ele botou o uniforme e foi trabalhar. Põe comprometimento. Like the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Discurso célebre do Kennedy, aí ele joga no comprometimento, ó, não é o que o país vai fazer por vocês, o que a empresa vai fazer por vocês, é o que vocês vão fazer pelo país, é o que vocês vão fazer pela profissão de administradores. E aqui, vagas para resilientes. Resiliência é igual motivação, produtividade e, obviamente, com tudo isso, rentabilidade. Se eu comecei em Hollywood, quero terminar com Hollywood também, com ele, ok? Johnny Depp, que diz, você nunca sabe a força que tem até que a única alternativa seja ser forte. Por isso, gente, numa boa, se deu crise, inspira, respira e vê se não vira. Obrigada. Parabéns, Patrícia. Vamos escutar agora a nossa terceira painelista. Jo, por favor. Depois que o vice-presidente dá autorização, eu me permito. Pessoal, boa tarde. Muitíssimo obrigado por vocês terem achado o caminho desse salão. É muito importante para qualquer palestrante ter plateia. A gente adora conviver. E eu estava conversando com o vice-presidente do CFA antes de subirmos aqui ao palco, e ele dizia para mim, esse termo resiliência é um termo muito desconhecido para a grande maioria dos administradores. Eu disse, não, mas é para a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas pergunta, o que é isso? Né? Pois bem, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu sou uma apaixonada por esse tema, e eu comecei a estudar resiliência para me tratar. Essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma matriz sistêmica selvagem. Eu tenho baixa tolerância ao tempo dos outros. Quem, além de mim, reconhece que já teve o ímpeto genuíno de dar um saculejão em algum colega? Quem já fez isso? Eu me trato, não sei vocês, ou seja, o quanto a gente precisa se melhorar. Comecei a estudar resiliência há quase 14 anos, porque a partir do momento que eu passei a ser uma gestora, que boa parte de vocês será ou já o é, eu passei a ser uma gestora operacional. Já conviveram com pessoas assim? Uma gestora tarefeira. E quando você tem essa postura, você não desenvolve pessoas e os resultados na organização são muito menores. Né? A minha percepção naquele período, quando eu comecei a liderar pessoas, era, em vez de eu delegar para alguém fazer aquilo que demoraria 2 horas, eu faria a tarefa em 2 minutos. Então, deixa eu mesmo fazer. Isso torna o gestor com visão de galinha. Só vê o milhinho que está caindo todo dia e não ergue o pescoço para alçar grandes voos. Vou compartilhar com vocês um drops sobre a resiliência, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. O professor Nélio, a Patrícia já nos abrilhantou. Vamos sintetizar algumas ideias. Primeiro passo, ó, o que é isso? Né? A resiliência, eles já falaram, só para fechar o raciocínio. É um termo muito antigo, ainda vem do latim e significa resílio, voltar a um estado anterior.
E os primeiros estudiosos a trazer resiliência para o dia a dia foram os estudiosos da física. Eles trouxeram com esse conceito, ó. Resiliência é a propriedade que alguns materiais apresentam de voltar ao normal depois de submetidos à máxima tensão. Suponhamos que a gente pegasse aqui um elástico, estendêssemos ele ao máximo, como ele ia voltar à normalidade? Esse é um fenômeno da resiliência. E o primeiro estudioso a trazer a resiliência para as ciências humanas foi um estudioso chamado Frederick Fleck. Qual foi o conceito do Frederick? Que é também bem interessante. Ele diz que resiliência representa a nossa capacidade de qualquer indivíduo, mesmo em um ambiente desfavorável, construir-se positivamente frente às adversidades. E quando eu comecei a estudar esse tema, que ainda é muito incipiente dentro do Brasil, eu pensei, Jô, tu tens que criar um conceito que todo ser humano, ao lê-lo, pense, eu preciso disso, porque eu vivo isso. Qual foi o conceito que eu criei e vou compartilhar com vocês agora? Para mim, resiliência é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. De caos vocês entendem, certo? Como é que eu estou lidando com o caos? Como é que eu estou me comportando diante do caos? Recentemente, teve uma matéria muito significativa da revista Veja, foi uma matéria de capa que trouxe o tema depressão. Estima-se hoje que nós temos 40 milhões de profissionais trabalhando deprimidos. Em fevereiro desse ano, nós fomos surpreendidos com uma informação que eu, particularmente, jamais imaginara que eu pudesse me deparar com tamanha questão. Nós fomos surpreendidos com a decisão do Papa Bento XVI de sair, de ser Papa. Lembram disso? Se para o Papa ele não está aguentando a pressão, pensa o que resta para nós. É ou não é? O negócio não está bolinha, não está realmente fácil. A gente precisa ter essa consciência. Agora vamos ver alguns aspectos importantes da resiliência. Alguns deles como todo ser humano possui a capacidade de aprender com o caos. Não me importa o seu credo, não me importa a sua origem, não me importa a sua idade, você pode aprender com o caos. Estudos mostram que nós nascemos com esse arcabouço de resiliência em 10% e o meio ambiente desenvolve o restante. Outra coisa importante, muitas pessoas não sabem que têm a capacidade de aprender com o caos. Já conviveram com gente que se economiza na hora do caos? Já lidaram com gente assim? Tem pessoas que ainda sofrem da síndrome da Gabriela. Ela diz, né, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O demente pensa dessa maneira, né? Ele acha que ele é a vítima da situação. Outra coisa que a gente precisa ter consciência. Muitos usam esta competência de lidar com o caos de uma maneira natural e não têm noção do seu diferencial competitivo. E uma outra coisa que eu preciso destacar. Muitas pessoas serão valorizadas por ter um conhecimento e o fortalecimento emocional individual de cada pessoa. Por que eu tenho tanta convicção disso? Muito simples. Nós estamos migrando para um tipo de sociedade que é estritamente instruída e, no máximo, quem estiver morando nos grandes centros e tiver somente uma graduação, será classificado como semi-analfabeto. Hoje, ou você estuda, ou você vai se danar. Essa é a máxima. Ou você estuda, ou você vai ficar sendo espectador de quem o fez. E o que vai passar a nos distinguir não é o nosso conhecimento técnico, será o nosso emocional. Quem aceita desafio? Quem é que se apresenta para o jogo?
com todo respeito às pessoas com as quais vocês lidam no dia a dia, na hora do caos, vocês contam com 100% dos seus colegas? Não. Você sabe para quem olha, não sabe? A gente sabe para quem liga. Por vezes, a gente liga para o setor e diz, fulano está aí, e a colega que nos atende diz, não, foi almoçar, eu posso te ajudar? E você diz, não, eu ligo depois. Hã? Você sabe com quem pode contar. Acontece que nós temos que ampliar essa competência, que dentro da normalidade no Brasil se tem muito vigor no ensino do que é técnico e pouco ou nada no que diz respeito à competência emocional. Você precisa se conhecer, você precisa se melhorar e se desafiar para ter essa resiliência bem alicerçada. Às vezes, eu me deparo com pessoas de douto saber que na hora do caos se apresenta como se fosse uma criança de 2 anos de idade. Quase que ela diz para nós, dadá, gugu, dadá, de tão inseguro que é na hora do desafio. E é importante destacar, é na hora do caos que nós mostramos para todo mundo a nossa verdadeira personalidade. É na hora do caos que eu consigo dividir na minha equipe quem tem um comportamento adulto daqueles que ainda estão na primeira infância. E a gente precisa tornar essas pessoas cada vez mais adultas. A gente precisa ter essa noção e esse comprometimento. Eu vou compartilhar com vocês algumas características do perfil resiliente. Importante dizer para vocês o seguinte, quando eu criei a Roda da Vida da Resiliência para que as pessoas que participam dos meus treinamentos possam se autoavaliar, eu parti do pressuposto que todas as características tinham o mesmo peso, o mesmo valor. E à medida que eu fui auditando esses questionários, eu me dei conta que o alicerce da nossa capacidade de nos superar está nessa característica aqui, ó, um forte sentido de autoestima. Você tem que ter uma autoestima bem alicerçada para você sair do caos e aprender com ele. Isso é muito importante. Outra coisa que é vital, muita gente confunde autoestima com autoconfiança e são duas coisas distintas. Eu preciso alimentar a minha autoestima à base de todinho, essa é uma verdade, e a autoconfiança ela tem que estar no equilíbrio, porque excesso de autoconfiança mata. Excesso de autoconfiança nos torna arrogantes e excesso de autoconfiança não nos faz perceber o valor do outro. E eu preciso ressignificar isso e ter a minha autoconsciência que por mais ninja que alguém seja, ela não pode prescindir dos outros. Você vai precisar do coletivo. Isso faz toda a diferença. Como é que os gestores desenvolvem a autoestima daqueles que são seus liderados? A gente desenvolve a autoestima nas pessoas reconhecendo o valor delas. Acontece que boa parte de nós foi gerenciado já por algum gestor com foco no erro. Já conviveram com gente assim? Que nós fazemos 10 ações joinhas e nos distraímos em uma e ele nos chama somente para falar daquilo que deu errado. Ele até começa o feedback dele com uma base de feedback e ele diz, fulana, isso tá bom, mas tudo que vir depois do mas é exceção cascudo. Já conviveram com gente desse jeito? Ou seja, o foco no erro desenvolve demência. Eu preciso reconhecer o valor de todos da organização. Não existe mais grau de importância. Existe o fato que todos são relevantes
Agora, nós temos responsabilidades distintas. É isso que tem que vigorar. Como é que a gente desenvolve a autoconfiança de quem está conosco? A autoconfiança, ela é desenvolvida a partir do momento que eu promovo desafios na minha equipe. Ou seja, eu tenho que ter alguém com autoestima elevada, porque aí ele trabalha valorizando a causa. Já conviveram com colegas que só pensam em si mesmo? Excesso de autoconfiança. Ele pensa que prescinde dos outros. Eu tenho que trabalhar a favor da causa. Tanto é assim que em algumas organizações que eu trabalho, os setores funcionam como se fossem concorrentes. Já viveram isso? As pessoas se sabotam. Por quê? Porque a autoestima não é coletiva. E eu preciso desenvolver isso. Eu tenho que ter esta percepção de desenvolver o reconhecimento e valorização de todos que estão na organização. Outro fator que é importante nesse reconhecimento. Boa parte de nós veio de um período em que, quando a gente ingressou no mercado de trabalho, a máxima que vigorava era: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra-se? Nós tínhamos que ser subservientes. Hoje, ou você reconhece o valor de quem está no seu time, ou a sua empresa, ou a sua instituição pública vai passar a ser uma incubadora. As pessoas dizem oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. Você não vai conseguir reter talentos sem valorizar quem está fazendo a roda girar. Isso faz toda a diferença. Eu tenho que me sentir empoderado. Não me importa a área que eu atue, eu tenho que ter consciência também de outra referência. Quando ingressamos no mercado de trabalho, os resultados eram lineares. Nós dizíamos para o nosso gestor: eu faço o meu. Se o João não faz o dele, era problema dele. Não era essa a máxima? Hoje, você tem que fazer o seu. E se você tiver um colega sequelado das ideias, você ainda tem que fazer por ele. Porque se ele ratear, toda a empresa perde. Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que trabalhar por mim e pensar no todo, naturalmente. Vamos para uma próxima característica que também é importante. Diz respeito a termos mente aberta e receptiva a novas ideias. Hoje, nós temos que ter algumas questões para tornar coerente o mundo contemporâneo. Hoje, nós não envelhecemos mais. Nós ficamos obsoletos. Já está comprovado cientificamente que, se nós passarmos 6 meses sem participarmos de uma capacitação do ponto de vista corporativo, você está obsoleto. Tem determinadas pessoas e gestores que, se você perguntar para ele qual foi o livro mais recente que você leu, ele vai dizer Escravizaura. Não é? Que ele leu na 6ª série, porque ele não se atualiza. Ele não está vivendo contemporaneamente. Já conviveram com pessoas saudosas do passado, que ele diz: há 15 anos atrás, isso aqui era uma maravilha. Todo mundo se conhecia. A gente trazia na memória o ramal. Agora a gente não conhece mais ninguém. Agradeça a Deus por ter aumentado tanto sua empresa. Isso é um bom sinal. Porque se todo mundo se conhecesse, a coisa não estava boa. Eu preciso ter essa perspectiva de viver o agora. Tudo que a gente fez anteriormente não valida a consolidação da nossa empresa. Eu preciso viver contemporaneamente. É de agora para diante. A gente está vivendo um congresso que trabalha futuro. E eu preciso ter um comportamento, enquanto gestor, que seja coerente com o agora. Isso faz toda a diferença quando nós temos, e independe de idade. Tem algumas pessoas que chegam para mim e me dizem: Jô, quanto mais velho, mais resistente à mudança. Não.
tenho me deparado com muitos jovens com hábitos anacrônicos, que a mínima mudança, a babinha do mal começa a escorrer pelo canto da boca, porque ele diz, não estava assim, né? Eu não quero desse jeito, eu não quero pressão. É uma coisa paradoxal. Uma mente jovem com um hábito arcaico, ou seja, independe de idade. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, bem particular nesse aspecto, e eu conto essa experiência para me penitenciar, porque eu prejulguei, e eu gosto de falar isso para também demonstrar as minhas falhas. Final de 2011, eu comecei a trabalhar com um hospital aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou fazer referência ao nome para preservar a instituição. E quando eu estava na segunda reunião, a então gestora de RH chegou para mim e disse, Jô, a irmã Cris vai estar conosco na próxima reunião. Uma entidade religiosa, e imediatamente acendeu no meu cérebro algumas lâmpadas amarelas. E eu pensei, lidar com uma religiosa não é bem o que eu gosto. E eu prejulguei que estaria diante de mim uma senhorinha com uma Bíblia na mão e o terço na mão direita. E eu saí dessa reunião cheia de hematomas morais. Vou compartilhar com todos eles com vocês. Pois bem, eu disse, disfarçadamente, eu disse, fulana, que idade tem a irmã? Ela disse, olha, semana passada, coincidência, ela fez 75 anos. E eu disse, ai, que legal, que notícia boa. Eu disse, ok, e qual é o cargo da irmã dentro da congregação? Ela me disse, Jô, você vai ter o privilégio de tratar com a Madre Superiora da América Latina. Eu disse, mas quanta coisa boa! Eu estou honrada! Para vocês terem ideia dos cuidados que eu tive para estar diante da irmã, eu cuidei até do tom do esmalte das minhas unhas. Sério, cheguei, eu vou me mostrar bem discreta. Já notaram que eu sou barroca? Eu não é? Eu disse, vou discreta. Vou na versão discreta. Cheguei à reunião, abençoada, não chegava e atrasada, e eu pensava, quando é que a mulher do terço vai chegar? E ela não vinha, não vinha. Comecei a conversar com os demais gestores, e daqui a pouco chega aquela senhorinha esbaforida, estatura baixa, cabelo cacheado. Eu tinha recém ligado o meu tablet. Ela olhou para mim e disse, esqueci meu tablet. Quase que eu ergui as mãos aos céus para dizer, obrigado, Senhor, ela está atualizada. Esse foi o primeiro cascudo. Aí ela pediu para a secretária trazer o tablet, a secretária trouxe. Ela ligou o tablet, olhou para mim e disse, Jô, consegue viver sem o seu? E eu pensei, não está no script essa pergunta. Eu não vou. Uma coisa importante, na hora do caos, entre o estímulo e a resposta, às vezes o demônio soa alguma coisa no seu ouvido. Não ouço Satanás, porque ele não ajuda. E eu olhava para aquela senhora e pensava, será que eu posso dizer para uma religiosa o que me faz mais falta e não é um tablet? Eu não disse, não, eu não sou louca, eu não disse. Olhei para ela e disse, irmã, há inúmeras outras coisas que me fazem falta. E eu consigo viver sem esse tablet? E ela disse, eu não. Ela disse, Jô, tá vendo esse tablet? Aqui eu tenho mais de 5.000 fotos de todos os eventos internacionais da nossa congregação. Eu trago aqui, Jô, 3.000 títulos de músicas que são da minha preferência. E mais, eu trago aqui, Jô, um projeto de vida com metas anuais para até os meus 112 anos. Você quer viver até quando? E eu pensei, eu nunca pensei nisso. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu sempre quis ter uma vida longeva, mas 112, com planejamento anual? Não, de jeito nenhum.
Depois de todos esses cascudos, nós estávamos encerrando a reunião e ela disse, minha filha, eu tenho uma palavrinha para dar só contigo à parte, pode ser? E eu pensei, agora vai vir um momento desse. Não, foi o último cascudo. Ela se aproximou de mim e disse assim, Jô, eu preciso que você me apoie num processo de mudança. Por quê? Eu estou cansada de lidar com gestores que querem liderar nossas equipes, como se nós estivéssemos ainda nos anos 90. Eu preciso de pessoas que gerenciem de maneira contemporânea. Você me ajuda? E eu disse, sim. Saí de lá realmente, como é interessante. Eu estava diante de uma senhora, 75 anos, é uma senhora, por mais que depois do advento do Botox a gente envelhece se quiser, né? Uma religiosa vivendo contemporaneamente. Isso é vital. Se você quer influenciar pessoas a fazer mais, você precisa viver contemporaneamente. Vamos para uma outra característica. Diz respeito à nossa capacidade de suportar a pressão psicológica. Às vezes eu ouço, e de uma maneira corriqueira, pessoas que chegam para mim e me dizem, eu odeio me sentir cobrado. Como você trabalha, Jô, em todo o Brasil, com várias áreas, me diz uma coisa, qual é a área que eu posso atuar, que eu não vou ser cobrado? Eu disse, mas tem uma ótima dica. Você pode ser vendedor de picolé numa ilha deserta, né? Pode ser, porque aí a coisa fica mais fácil. É importante ter consciência que hoje, não importa o que você faça, você vai receber bafo quente na nuca. Você vai respeitar indicadores e você vai ser cobrado por resultados. Tá, estamos trabalhando por mais pessoas e vamos liderar mais pessoas. E chegará no nosso país algo que é ainda incipiente, mas que nós precisamos internalizar, inclusive nos novos integrantes das empresas. Nós precisamos reeducar as pessoas para elas terem consciência que não há mais trabalho menor. Já conviveram com pessoas que dizem, eu não vou fazer isso porque eu não sou paga para fazer isso? Essa pérola da ignorância será muito praticada por pessoas que estarão fora do mercado. Se você quer prosperar, se você quer liderar com êxito, você precisa fazer além do que está previsto. Porque se você não fizer isso, você está na média. E quem está na média não está bem. Coisa fica feia. Eu tenho que perceber essa leitura. Como saideira, uma característica que é reconhecida como uma competência de resultado. Um alto grau de disciplina pessoal e um sentido de responsabilidade. Já conviveram com pessoas do quase? Ele quase passou no concurso. Ele quase concluiu a graduação. Ele quase foi selecionado. Por que isso? Porque falta-lhe disciplina correndo nas suas veias. Outra coisa que é fundamental, nós temos aqui nessa plateia o privilégio de termos ainda vários acadêmicos e eu não posso me furtar a compartilhar com vocês uma inquietude. Eu vejo hoje muita gente ingressando no mercado do trabalho buscando um emprego. Só que a gente tem que buscar um trabalho, porque emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida. Você tem que buscar no seu emprego fonte de vida, que é para você valorizar aquilo que você está experienciando. Eu noto que muitas pessoas estão trabalhando e mudando de empresas quase como se muda de roupa, né? Só que a carreira é uma construção de vida. Você só se torna ninja, você só se aperfeiçoa se você tiver disciplina correndo nas suas veias. A disciplina serve para nós mantermos assiduidade, para nós nos mantermos cientes das nossas escolhas
Isso é vital. A partir daí, você alcança alta performance naquilo que você faz. É com disciplina, renovando os seus préstimos, que você faz o seu melhor. Eu torço para que todos vocês aqui tenham, nesse painel, percebido um pouco mais da resiliência e que nós três tenhamos realmente contribuído com cada um de vocês. Gente, eu tenho que encerrar a minha palestra, poderia ficar por horas aqui, convivendo com vocês. Eu espero que eu tenha estado à altura das expectativas de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigadão. Obrigada. Muito obrigado, então, aos três panelistas. Já temos algumas perguntas aqui na frente, lembrando sempre que as perguntas devem ser por escrito. Nós temos uma primeira pergunta para o Nélio. Oba. Quando o funcionário está insatisfeito com o seu salário e não há perspectiva de aumento, como mantê-lo satisfeito? Como deve atuar a chefia? Essa pergunta vem do Paulo Braga. Bom, a satisfação, né, funcional, ela vem de diversos itens, diversos tópicos, diversos assuntos. Né? A gente poderia, por exemplo, pegar a pirâmide de Maslow, por exemplo, para ter uma classificação, né, do que deixa o funcionário satisfeito. Então, primeira coisa, tem que se definir, né, o motivo da insatisfação, né, se realmente é salário, né, se realmente é a questão econômica. O funcionário, ele vai agir, né, de diversas maneiras. Ele pode abertamente pleitear um aumento, pleitear uma melhoria, ele pode fazer isso de maneira não tão clara, deixando pistas, né? E muitas vezes o funcionário age diminuindo a sua produtividade, tá? Não se comprometendo, então o gestor tem que ficar atento a isso. Agora, o gestor ele tem que saber as ferramentas que ele tem para trazer, né, a gestão a um bom termo. O salário, especificamente, é um valor que você tem como mensurar de maneira fácil em termos de custos, em termos de retorno para a organização. Então, tem que se verificar, né, o que esse cargo, não vou nem falar funcionário, né, ele agrega à organização, o que ele traz de resultado para a organização. Né? Tem que se fazer um estudo disso, né, porque, às vezes, a insatisfação ela é justa, ela é real e ela tem razão, porque o funcionário traz realmente um resultado, né, maior para a organização. Então, primeira coisa, o gestor tem que saber isso, né, o resultado que o funcionário, que o cargo está trazendo para a organização, né, e isso dá ferramentas para ele para negociar para o funcionário e até negociar para cima, né, se for o caso. Olha, esse cargo ele traz um retorno tanto e nós estamos remunerando dessa forma. Né? Então, você tem que ter justificativas para alterar para cima ou justificativas para mostrar para o funcionário uma realidade que existe. Né? E também tem que se demonstrar também a questão de justiça tem ligação também com salários de mercado, né, salários internos, a chamada justiça interna. Então, são N fatores que tem que ser verificado no caso específico. Mas o gestor tem muitas ferramentas para poder fazer uma gestão que resolva esse problema. Né? Tem que ter dados para isso. Tem uma pergunta do Darcy que manda, mas não botou sobrenome. Como desenvolver a resiliência na equipe? Okay. Uma questão que é bem importante no quesito resiliência é como
qualquer outra competência, ela pode ser desenvolvida. Pelo menos nos meus treinamentos, o que é que eu faço? Há momentos, vários momentos de autoavaliação, para as pessoas perceberem e se autorresponsabilizarem. Porque é muito comum eu lidar com profissionais que delegam os seus males à empresa. Só que a carreira é uma construção individual. Você precisa se autoavaliar, você precisa se melhorar, e há vários mecanismos para, estudando o tema, você internalizar novos hábitos. Já está, inclusive, comprovado cientificamente que nós levamos uma média de 11 semanas para internalizar um hábito ou desenvolver uma competência. Treinando o time, sem deixar ninguém de fora, inclusive o gestor, nós conseguimos ganhos muito ricos nesse desenvolvimento contínuo do emocional das equipes. Ok, obrigado, Jô. A mesma pessoa, Darcy, faz uma pergunta para a Patrícia. Qual o limite entre resiliência e a intolerância à frustração? A intolerância à frustração, tem um vídeo no YouTube bem bacaninha chamado o teste do marshmallow. Não sei se algumas pessoas chegaram a ver, mas depois entra lá no YouTube e coloca ali teste do marshmallow. O que eles viram? Que estudaram algumas crianças, colocaram um pratinho com marshmallow, o que seria, de repente, para nós... Oi? O que seria, de repente, para o brasileiro um brigadeiro, deixaram crianças fechadas num quarto durante meia hora e disseram, olha, se você não pegar esse brigadeiro, se você não tocar e não comer, você vai ganhar mais um daqui meia hora, você vai ganhar 2. Né? E aí ficaram filmando as crianças e viram que a maioria delas, obviamente, atacava o tal do marshmallow. E algumas poucas, né, chegaram a ganhar o segundo. Eles estudaram essas crianças na fase adulta e descobriram que aquelas crianças que conseguiram, né, se privar de uma frustração momentânea por algo maior no futuro, conseguiram também se tornar melhores profissionais e indivíduos mais maduros do que aqueles que não conseguiram passar por uma frustração. Tem sim que ser tolerante a frustrações. E como é que eu consigo isso? Pensando no que eu vou ganhar, pensando, é aquela história, né, do propósito, do objetivo. Qual é o objetivo? Para onde eu estou indo? Porque se eu só, de repente, me desestruturar por algo momentâneo, né, eu vou estar comprometendo todo o meu futuro. E eu não posso comprometer o meu futuro pelo meu presente. Okay, obrigado, Patrícia. Tem a Ana, imagino que seja a Ana Graciele, pelo endereço eletrônico. Ela não identifica qual painelista, mas eu acho que vou perguntar para todos e ver quem é que tem condições de esclarecer para os nossos participantes como trabalhar a resiliência no serviço público, já que a questão da estabilidade deixa os servidores acomodados. Vamos lá, me permita. Eu tenho o privilégio de trabalhar com muitos servidores públicos. É uma honra. E uma questão muito interessante que eu tenho percebido dessa leitura do serviço público é que, em regra, pelo menos os novos ingressantes, eu tenho notado que este servidor, ele teve anos de estudo, de maneira árdua, sem sombra de dúvidas, logrou êxito, e alguns deles já ingressam como autoaposentados. Já dei o meu máximo. Acontece, e isso é uma questão que me inquieta muito. O servidor público, para você ser servidor público, você tem que ser muito apaixonado pelo trabalho. Porque hoje, eu percebo, pelo menos nas organizações com as quais eu trabalho, que o nível de cobrança é enorme, é altíssimo, tão ou mais do que na iniciativa privada, em várias áreas. E você precisa validar a vocação desse profissional. Ou seja, antes mesmo dele ingressar, nós temos que validar se ele tem vocação para ser servidor. E, para mim, o alicerce básico disso é você gostar de gente. Quem não gosta de gente não será hábil como servidor. Isso, para mim, é vital. Aí vocês vão me dizer, tá, mas como é que a gente tira essa pessoa? Grosso modo, seria no estágio probatório.
Mas dentro da normalidade, só se você matar alguém para você ser desligado de um estado probatório. Porque senão, segue o baile. Eu já tive a oportunidade, recentemente, trabalhando numa instituição pública, e o servidor, no primeiro dia de trabalho, ele veio trajando um capacete de motocicleta. E quando o chefe o recebeu, disse, por gentileza, você pode tirar o capacete? E ele disse, mas não tinha nada previsto no edital. Eu trabalho dessa maneira, eu não quero conviver com ninguém. Gente, olha o que deve ser de trabalhoso. Eles passaram 8 meses para poder provar que aquela criatura era um Kinder Ovo quebrado e que não podia ser servidor. Olha o trabalho, ou seja, cada vez mais nós temos que validar esta competência antes mesmo do final de provas. Eu tenho um teste cognitivo, mas eu preciso ver se ele é hábil emocionalmente para lidar com toda a cobrança que é hoje ser um servidor público. Isso para mim é vital, porque depois de estar ali, vai depender muito de você gerenciar. E outra coisa, tem organizações que são tão plurais que não importa o teu perfil, você encontra a sua caixa. Por exemplo, uma Receita Federal. Se você for... Eu trabalho para a Receita Federal no Rio Grande do Sul e trabalho com a Receita Federal de São Paulo. Se você for uma pessoa tímida, você tem espaço. Se você for uma pessoa que gosta de adrenalina, você tem espaço. Se você é uma pessoa comunicativa, você tem espaço. A organização também precisa, ao receber esses servidores, perceber onde é que estão os potenciais desse servidor para fazer o melhor uso da força de trabalho que está por vir. Isso, para mim, são diferenciais vitais. E, por sinal, para aqueles que são servidores e estão aqui, meus parabéns, eu tenho orgulho de cada um de vocês. E dia 28, agora, segunda-feira, foi o dia do servidor. Que bom. Tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Ok. Bom, em nome da organização, eu tenho que agradecer aos 3 panelistas, né? Eu tenho certeza que nós todos agora estamos esclarecidos da resiliência aplicada à gestão, ao administrador. Então, eu agradeço em nome da organização dos eventos e convido a nossa colega para fazer a entrega dos mimos.